Estamos de volta com Alerta RO. Muito obrigado pelo carinho, você que está aí acompanhando nessa sexta-feira gostosa, né? Você que está esparramadão no sofá, trabalhou o dia inteiro, agora está em casa com a família. Muito obrigado aí pela audiência, obrigado pelo carinho, por estar com a gente aqui. Muito feliz de ter a sua companhia. Nosso telefone é 9910-5151 para você interagir mandando aí a sua mensagem. Como é que está o seu fim de semana? O que você planejou para esse final de semana? Você pode comentar com a gente, tá bom? Daqui a pouco a gente vai atender aí as mensagens dos telespectadores. Recebo aqui o doutor Lohan Lima. Ele é professor da UNAMA e coordenador de fiscalização do Conselho de Odontologia. Doutor, seja bem-vindo. Primeiro, um prazer tê-lo aqui participando do programa. Muito obrigado, boa noite. Agradeço o convite, Edvaldo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde bucal e o cirurgião dentista. Cirurgião dentista. Bom, amanhã é o dia, né? 25, né? Do cirurgião dentista. O que nós temos a comemorar, doutor? Bom, é uma data comemorativa, alusiva ao dia que surgiu os primeiros cursos de odontologia aqui no Brasil. Foi dia 25 de outubro de 1884, através de um decreto, foi criado os cursos de odontologia na Bahia e no Rio de Janeiro. E é o dia tanto do cirurgião dentista quanto da saúde bucal por conta do vínculo com a profissão. É o cirurgião dentista que promove a saúde bucal. O que devemos fazer para que uma criança, né, desde a sua infância, tenha uma saúde, uma dentição perfeita? Bom, alguns passos tomados, principalmente a supervisão dos pais, os responsáveis, no caso também. Desde o nascimento da criança, quando a criança se amamenta, após ela terminar de amamentar, os pais, a mãe ou o pai, ou o responsável, deve ali limpar com uma gaze umedecida a gengiva da criança, ali nos primeiros meses de vida. Quando começam a surgir os dentes dessa criança, já pode começar a usar a pasta de dente e escova dental com cerdas macia, suave, e a cabeça da escova tem que ser bem pequenininha. Após isso, ali dos 6 meses de vida até os 2 anos de idade, continua assim e deve-se evitar a introdução de açúcar na dieta dessa criança. A partir dos 2 anos, começa esse consumo até uns 7 anos, 8 anos ali, aumenta o consumo de açúcar dessa criança. Também os pais devem começar a supervisionar as escovações, ensina a criança, mostra como funciona, para ela criar a familiarização com a escova de dente e o hábito de escovar os dentes. No início ali, ideal 2 vezes ao dia, de manhã e de noite. Se alimenta muito, 3 vezes ao dia, né? E quando ela atinge uma maturidade entre 7 e 8 anos, é importante que os pais deixem ela ter essa autonomia, essa independência, para ter a habilidade, porque ela já vai ter uma coordenação motora de escrita. Só que é importante também que a criança seja sempre supervisionada. Se o pai ou a mãe vê que a criança escovou de uma forma não tão adequada, espera ela finalizar a escovação, vai lá o pai ou a mãe e escova os dentes novamente por ela. Principalmente de noite, antes de dormir, é importante por causa do nosso fluxo salivar. Ele diminui durante o sono, o nosso corpo diminui, desacelera. Então, o fluxo salivar também, ele serve para lubrificar e fazer uma camada protetora ali no dente e na gengiva. Logo no sono, vai estar menos protegido. Então, se a pessoa dorme com a boca sem escovar, ali se alimentou principalmente de refrigerante, algum açúcar, e vai dormir, as bactérias que moram na nossa boca vão se proliferar e se aproveitar dessa situação. Vão se instalar e causar a cárie e até a gengivite. O fato das pessoas comentarem que o doce é prejudicial para os dentes é mito ou é verdade? Depende. Que diz que comer doce faz mal, isso estraga os dentes, não sei o quê. Eu vejo sempre alguma mãe falando isso para o filho. É um potencial, né? Porque, assim, o que causa o problema é a não higienização, é a não escovação, é a falta dela ou a insuficiência dela. Por exemplo, a pessoa se alimenta muito, toma muito café, consome muito açúcar e não escova os dentes, ou escova só de manhã. E aí passa de tarde, depois do almoço e de noite para dormir também sem escovar. Então, o ideal seria, se eu como umas 5 vezes ao dia, ideal seria escovar 5 vezes ao dia, sempre após alguma refeição. Mas o mínimo ali que a gente orienta é pelo menos 3 vezes ao dia das refeições principais. Café da manhã, almoço e janta
novamente por causa do fluxo. Doutor, o mau hálito está relacionado sempre à dentição? Não. Não, a halitose ela pode vir por algum outro problema sistêmico, como o gastrointestinal, certo? Gastrite, alguma coisa, refluxo pode causar. Só que a gengivite e a periodontite, que são outras doenças bucais, também podem apresentar esse tipo de quadro. Uma cárie muito profunda, por acumular resíduos de alimento, eles vão apodrecer ali dentro da boca e podem causar essa halitose também. Então, são vários fatores que podem causar. A gengivite, especificamente, ela é o quê? Ela é a inflamação da gengiva, causada por bactérias, pelo acúmulo de placa bacteriana entre o dente e a gengiva. Nessa regiãozinha que a gente tem um triângulo do dente, na gengiva, aliás. E aí, a escovação, a escova e o fio dental vão ajudar a remover essa placa bacteriana. Se não faz a escovação correta e não usa fio dental, a placa fica acumulada, começa a interagir, começa a existir uma disputa das bactérias ali dentro da boca, e a bactéria que causa a gengivite, a periodontite ali, ela vai, nessa disputa ela vence, ela se torna mais forte, digamos assim. E aí ela causa a gengivite, que os sinais e sintomas dela basicamente são a gengiva vermelha, com inchaço e sangramento às vezes provocado. Você vai escovar os dentes, vê um sangramento na gengiva. Passa o fio dental, causa um sangramento também. Esse é o início da gengivite. Se não tratar a gengivite, ela pode evoluir para periodontite, que aí é ela já atingindo o osso da maxila e da mandíbula que sustenta o dente. E aí ela começa a destruir, digamos assim, o osso em volta do dente. Com o passar do tempo, esse dente vai começar a criar mobilidade, vai ficar mole, vai amolecer, e a pessoa acaba perdendo o dente. A afta é o quê? É um negócio tão sensível que às vezes acontece e... É uma inflamação do tecido, né? Às vezes pode ser por algo sistêmico ou uma agressão. Por exemplo, você está escovando os dentes muito forte e muitas vezes você, apressado, principalmente na rotina do seu dia, bate a escova ali na gengiva, principalmente. Ela pode causar uma afta. E aí existe uma pomadinha para passar ali 2, 3 vezes ao dia para resolver a afta. Falando agora, o senhor é professor da UNAMA, né? Uhum. Existem muitas pessoas fazendo esse curso? Existem. Aqui em Rondônia, se eu não me engano, nós temos 11 faculdades. 4, se eu não me engano, aqui em Porto Velho e o resto distribuído no interior. Vilhena, Rolim de Moura, de Paraná. É um curso bem procurado. Tem muitas pessoas que fazem. Aqui na UNAMA nós retomamos o curso, início desse ano. Estamos com a turma do segundo período. Uma turma muito participativa e atenciosa, muito dedicada. Inclusive eu estava até agora há pouco lá, que a gente teve uma apresentação da Semana Ubíqua. E aí os alunos fizeram uma apresentação, é basicamente uma semana científica, né? E aí hoje eles fizeram a matéria que eu ministro para eles lá, é a microbiologia oral. Ele falou justamente sobre micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, dessa parte da microbiologia. Doutor, esse avanço da tecnologia, principalmente se tratando de mudanças nos dentes, isso é comum? Isso não vai trazer problema futuro, não? Pode repetir, por favor? Esse avanço da tecnologia, hoje as pessoas estão mudando. Né? Os dentes colocam... eu coloco meu dente tudo diferente, se eu quiser, né? Isso não vai ser prejudicial no futuro, não? Bom, cada avaliação ela tem que ser individualizada, né? A gente não pode generalizar o atendimento ao paciente. Cada um tem sua queixa, tem sua situação. Então, hoje em dia, a nossa odontologia, a odontologia brasileira, ela é muito tecnológica, ela é muito avançada. E junta com o brasileiro ser preocupado com a questão de saúde na maioria dos casos. Existem outras populações pelo mundo que não são tão preocupadas com a saúde bucal. O brasileiro ainda tem bastante procura. E aí vai depender. Por exemplo, temos as questões atualmente de lentes de contato ou faceta. E aí tem muita procura, principalmente por causa das redes sociais, o pessoal é influencer, alguma coisa assim. E aí acaba transformando o sorriso. Mas cada caso é um caso. Às vezes não tem necessidade da faceta, pode fazer um clareamento, não pode ter bruxismo, existem algumas contraindicações. Se tiver alguma cárie, alguma gengivite, algo para tratar antes, fazer canal tem que ser feito antes de instalações de facetas. Mas, no geral, não vai causar um prejuízo.
mas vai depender da avaliação também e do cuidado do paciente. Caso a caso, né? Caso a caso. Uhum. Doutor, quais são as enfermidades da boca e como que a gente poderia falar aqui para que as pessoas previnam isso? Bom, nós temos algumas enfermidades. As principais são a cárie e a gengivite, as mais comuns no brasileiro, no ser humano. Temos alguns tipos de tumores odontogênicos, mas o principal mesmo a cárie e a gengiva. Aqui no Brasil é muito proeminente essa situação. E ela é uma doença multifatorial. Ela é causada tanto por condições socioeconômicas, orientação, instrução do indivíduo, atenção, dieta, certo? E o que nós podemos fazer para prevenir, principalmente essas duas doenças, são hábitos comuns na nossa rotina. A escovação, com a escova correta, uso de fio dental e muita hidratação. A hidratação também é fundamental nesse processo. Tem a ver a hidratação? Tem a água nesse processo, porque a nossa mucosa, a pelezinha ali da bochecha, da gengiva, da língua, elas precisam ser hidratadas. E aí, nesse processo, nós temos a saliva. Se nós tivermos xerostomia, uma boca seca, alguma coisa, a saliva não vai proteger tanto, porque ela vai estar diminuída ali, né? E aí a hidratação serve para isso também. Ela vai lubrificar nossos tecidos moles, a bochecha, a gengiva, e vai trabalhar nessa situação e no controle do pH bucal. E com isso, o nosso pH bucal no parâmetro ideal ali vai evitar que essas bactérias que estão na nossa boca, ela já é residente, não se tornem oportunistas. E aí, por exemplo, se nossa boca fica um meio ambiente ácido, é propício para as bactérias causadoras de cárie. Se fica um pH mais alcalino, fica propício para as bactérias que se instalam na gengivite e periodontite. Então, escovação e fio dental, fundamental, junto com a hidratação. Qual a escova de dente ideal para uma pessoa que tem dente natural na boca? São as escovas ultra macias ou macia e suave, é bem molezinha mesmo. A cabeça dessa escova de dente ela tem que ser pequena e a cerda, aqueles pelinhos, tem que ser reto. Não pode ser ondulado. Quanto mais ondulado, menos vai limpar a superfície dental ou massagear a gengiva. A gengiva precisa ser massageada, não agredida. Só que os antigos têm esse senso comum e passam de geração em geração. Que é o quê? A escova mole ela não higieniza direito. O que limpa bem é a escova dura. E aí cria tem essa crença na sociedade. A escova dura e a média elas foram criadas para escovar materiais duros, como a prótese removível, né? A chapa, que o pessoal chama. E aí, quando a gente usa ela nos dentes e na gengiva, a gengiva causa agressão, aí causa retração gengival, expõe parte do dente que era para ficar protegida pela gengiva, e a pessoa começa a sofrer de sensibilidade inicialmente. Com a evolução disso, continuar o hábito, vai começar a retrair, vai expor a raiz, a pessoa vai sofrer a mobilidade e pode vir a perder o dente por causa de trauma de escovação. A escovação da língua é necessária e por quê? A nossa língua ela é rugosa e acumula ali os resíduos alimentares. Então, em superfícies lisas, como a bochecha, fica mais difícil da bactéria se acumular. Só por causa do fluxo salivar, a ingestão de alimentos e líquidos vão tirar essas bactérias dali. Mas na língua, como é rugosa, elas se acumulam com mais facilidade. Então, se você se alimenta de certos alimentos mais pegajosos, ela vai fazer a camada ali, bacteriana, a placa bacteriana na língua, e aí vai causar halitose, pode causar língua pilosa, essas situações. Então, é fundamental escovar a língua. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre o Conselho de Odontologia. Qual é o papel do Conselho, doutor? O Conselho de Odontologia o papel principal dele é proteger o paciente, a sociedade, do mal profissional e manter a boa visão da profissão da odontologia. Dentro da odontologia, nós temos 4 categorias de profissão. O cirurgião dentista, o técnico e o auxiliar de saúde bucal e o técnico e o auxiliar de prótese. Todas essas 4 profissões, obrigatoriamente, para se exercê-las, precisa de registro profissional. Se um indivíduo
entre essas 4 categorias não tem registro profissional, ele não pode exercer. E aí entra na situação para o cirurgião dentista de um crime do exercício legal da arte dentária e das outras do exercício legal de profissão, é uma contravenção penal. Então todas elas precisam. E o papel do conselho tem muitos colegas que acreditam que o papel do conselho é proteger o dentista e lutar por direitos, né? O conselho pode até fazer uma parte disso, mas não é o fim dele. Essa é mais para questão de sindicato. O conselho está ali para ser a voz do paciente com o cirurgião dentista ou com os outros da categoria. Então a gente fiscaliza, supervisiona e regula, digamos assim, a profissão, através das inscrições, inscrição de registro profissional, de especialidade, de habilitações, do exercício em si, da prestação de serviço do profissional com o paciente, aquela questão do paciente ter a insatisfação com o profissional muitas vezes, as questões que não são obrigatórias, que muitos acham, isso não deveria haver. Por exemplo, nós profissionais da odontologia, na hora de divulgar profissionalmente, nós temos algumas obrigações. Nós temos que divulgar nosso nome, nossa profissão. Se porventura você tiver a sua especialidade inscrita junto no Conselho Federal, você pode e deve, até porque foi você que investiu na sua carreira. E o registro profissional. Por exemplo, o meu é o 2722. Aí eu vou me divulgar, Lohan Lima, cirurgião dentista, especialista em odontologia legal, CRO-RO 2722. Tem muitos colegas, e a gente vai em todos os detalhes, a gente não vê só uma coisa. Nós vemos toda a legislação, a gente tem que supervisionar tudo, porque senão passa batido. Então, às vezes, algum detalhe, principalmente o que a gente pega é a jurisdição. A nossa inscrição é regional. Logo, eu tenho que divulgar da onde é a minha inscrição. E eu tenho que trabalhar no estado onde é a minha inscrição. Se eu sou de Rondônia e atuo lá no Paraná, eu tenho que ter inscrição no Paraná. Eu não posso ter o registro daqui atuando lá. Eu tenho que fazer ou a secundária ou transferir, certo? E aí isso pega, porque tem muitos colegas que colocam o registro CRO número tal, não coloca o RO. Ou a sigla do estado em que ele atua. E isso pode constituir uma infração ética. Mesmo esse detalhe. Só que aí muitos colegas não acham necessário, só que no Brasil vão existir mais 26 profissionais com o mesmo número de registro meu. Logo eu tenho que ter a minha jurisdição. E tudo isso significa dizer que existem clandestinos trabalhando? Existem. Aqui no estado nós temos poucos registros, mas os que tiveram já alguns anos atrás já foram resolvidos, já teve a parte de flagrante, de fiscalização, a movimentação com a polícia e o Ministério Público, mas a gente sempre recebe denúncia todo dia de várias naturezas, né? Não só disso, mas aqui no estado a gente tem bem pouco índice de exercício ilegal de profissão, principalmente do cirurgião dentista. Eu quero agradecer aqui a presença do doutor Lohan Lima, professor da UNAMA e coordenador de fiscalização do Conselho de Odontologia, do Conselho Odontológico de Odontologia. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero agradecer, deixar o espaço aberto para que o senhor volte outras vezes para a gente falar desse assunto, que é um assunto muito importante. Muito obrigado. Agradeço o convite mais uma vez. Boa noite. Obrigado.